Na aula anterior, você conheceu os esquemas multifilar, unifilar e funcional. Viu os formatos de interruptores e tomadas encontradas no mercado, além de ficar por dentro dos principais padrões estabelecidos pela norma técnica brasileira. Agora vamos continuar nosso estudo fazendo ligações de circuitos com interruptores paralelos intermediários, muito utilizados para acionar de uma só vez mais de uma iluminação em pontos diferentes de um ambiente. O interruptor paralelo, pela frente, se parece com um interruptor simples, mas quando viramos, vemos que ele apresenta 3 parafusos. Por apresentar 3 parafusos, chamamos o interruptor paralelo de three-way ou 3 vias. O interruptor simples tem apenas 2 parafusos. Numa instalação com interruptores paralelos, o esquema funcional mostra que para acionar uma lâmpada de 2 pontos diferentes, precisamos de 2 interruptores paralelos. O primeiro interruptor recebe a fase da rede no seu parafuso central. O parafuso central do segundo interruptor paralelo retorna a condutibilidade para a lâmpada. Não pode haver cruzamentos nas ligações dos 2 fios ou troca de posição de ligação da fase. O projeto elétrico de instalação de um interruptor paralelo three-way, que aciona uma lâmpada incandescente de 60 watts e 127 volts, é o seguinte. O condutor neutro se interliga à luminária e o condutor fase desce para se conectar a um parafuso. Das 2 extremidades do interruptor que recebe o condutor fase, saem 2 outros condutores que se interligam ao outro interruptor paralelo. O interruptor paralelo, que recebe os 2 condutores de interconexão, agora envia do seu parafuso central um condutor chamado retorno, que se interliga à luminária, fechando assim o circuito. Para instalar um terceiro ponto de acionamento, utilize um interruptor intermediário, que associado a 2 interruptores paralelos, aciona o circuito de iluminação de 3 pontos diferentes. Observe que o primeiro interruptor paralelo sempre recebe a fase da rede elétrica no seu parafuso central. O parafuso central do outro interruptor paralelo retorna para a lâmpada. Os 2 parafusos das extremidades dos 2 paralelos são responsáveis pelo envio de 2 condutores de ligação para o interruptor intermediário. É importante salientar que não pode haver cruzamentos nas ligações ou troca de posição de ligação. Desse modo, o interruptor intermediário pode ser utilizado em longos corredores ou locais com 3 ou mais pavimentos. Pela frente, o interruptor intermediário parece um interruptor bipolar. Por trás, ele apresenta 4 parafusos e, diferente do interruptor bipolar, não tem cruzamento de ligações. Por apresentar 4 parafusos, chamamos o interruptor intermediário de four-way ou 4 vias. Dependendo do número de pontos diferentes, podemos inserir mais interruptores intermediários. O condutor neutro se interliga à luminária e o condutor fase se conecta ao parafuso central de um dos interruptores paralelos. Das 2 extremidades dos interruptores paralelos saem condutores de retorno, que vão cada qual ao encontro de um interruptor intermediário. Após a conexão, e para fechar o circuito, sai do parafuso central do último interruptor paralelo um condutor de retorno que se interliga à luminária. Interessante esse estudo, não é mesmo? Esta aula fica por aqui. Até a próxima.